Qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Vamos ler? A colisão, opa, já deu a fita aqui, ó, de uma placa continental e uma placa oceânica provocará uma subducção, ó, palavrinhas mágicas, desta última, da placa oceânica, sob a placa continental, que é exemplo dos arcos e ilhas, tá? Produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como da parte das rochas formadas pelo processo, tá? Gente, a questão fala sobre colisão de placas tectônicas. É uma placa colidindo com a outra e o movimento que está sendo descrito aqui é o movimento de descida de uma placa sobre a outra. Deixa eu até melhorar o desenho aqui, ó. Uma placa vai literalmente descer sobre a outra quando elas colidem. Esse movimento é chamado de subducção. Subducção é literalmente uma placa sendo puxada para debaixo da outra. Beleza, galera? E isso acontece, Léo, por qual razão, né? Porque a placa oceânica, vou até puxar uma setinha aqui, galera, ó. Ela é uma placa sempre mais densa, mais pesada do que a placa continental, tá? Ela é mais pesada, apesar de ser mais fina, e a placa continental sempre é menos densa ou menos pesada, ela é mais leve. Vou colocar menos pesada para a gente fazer aqui uma equivalência, tá? Muito bem. A placa que é mais pesada, a gente vai literalmente descer, afundar sobre a placa mais pesada. Subducção é o afundamento de uma placa em relação à outra, tá? Isso acontece porque elas têm diferenças de densidade, tá bom? E quando uma placa realiza esse movimento, gente, automaticamente, o que vai acontecer? A gente vai ter essa bordinha da placa aqui, ó, que está voltando para o manto, derretendo, fundindo-se, tá? Ela volta a ser magma, por isso que a gente fala que movimento convergente é a área de destruição de placa. Se o divergente forma a placa porque o magma extravasa, né, no Rift Valley, o movimento convergente ele destrói placa, beleza? É uma área também que você tem intenso vulcanismo, no caso, quando você tem subducção, tá, gente? Para ter vulcanismo tem que ter subducção, porque uma placa vai entrar por debaixo da outra em áreas oceânicas, tá? Então, ó, vamos colocar aqui atividade vulcânica, vulcanismo. Beleza. Isso porque a placa que está descendo por debaixo da outra faz o magma literalmente, galera, preencher espaços que foram gerados ali pela colisão, fraturas ali dentro da placa, tá? Quebras dentro da placa que está sofrendo um impacto maior, e aí você vai ter atividade vulcânica, tá? Teremos também, galera, a formação de montanhas, tá? Essas montanhas são chamadas de dobramentos modernos. Dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos, né? Dobramentos modernos são montanhas jovens. Dobramentos modernos, galera, são formados quando uma placa colide com a outra e o impacto faz a placa vizinha, uma delas, no caso aqui a continental menos densa, se dobrar. À medida que ela dobra, galera, tá? Gente, imagina, rocha dobrando, é isso mesmo, tá? Essa área vai crescendo em altitude, se torna uma montanha, tá? Dobramentos modernos que foram formados há mais ou menos, aproximadamente, 70 milhões de anos atrás, tá? E por último, lembrando, não menos importante, que essas áreas também são repletas de abalos sísmicos, terremotos, tá, gente? Terremotos ou abalos sísmicos. Toda vez que você tem movimentação tectônica, vai ter abalo sísmico, tá, galera? Importante dizer isso. Então tá lá, estão lá os dobramentos modernos. Agora vamos para a questão. Beleza, Léo? E daí? Vamos lá, galera. Qual feição fisiológica é gerada pelo processo tectônico apresentado, tá? Planícies abissais. Olha, abissal quer dizer profundo, tá? A gente não está falando aqui da formação de áreas de planície abissal. Você pode até ter uma área que é muito profunda, formada pela colisão de uma placa oceânica como a continental, que é uma fossa oceânica, né? Fossa oceânica é esse local aqui, ó, em V, formato de V, é uma área de grande profundidade. Essa é a fossa oceânica, mas não é uma área de planície. A fossa oceânica é um vale muito profundo, tá? Então, não é a causa do que está sendo dito aqui.
tá? Na verdade, é só fazer uma correção, né, gente? A questão pergunta se qual a feição é gerada, né? Ele quer a consequência. Vamos colocar aqui, ó. Nós queremos a consequência. A consequência não são planícies abissais. Consequência. Tá errado. Planície. Planalto cristalino. Gente, planalto é interior da placa, é meio da placa tectônica, tá? Então, também não é planalto cristalino. Cristalino quer dizer que é formado por rochas magmáticas ou metamórficas, tá? Rochas magmáticas, na sua maioria, intrusivas, no caso, plutônicas, como granito, e as rochas metamórficas geradas pela transformação de rochas pré-existentes. Depressões absolutas. Galera, depressão absoluta é gerada por movimentação de placa tectônica, mas não é a movimentação horizontal, como a colisão, como a divergência, ou como o movimento lateral das placas, que é o movimento tangencial. Depressão absoluta é gerada pela movimentação vertical das placas, tá? Que é chamado de epirogênese, tá bom, galera? Então, depressão absoluta não pode ser. Bacia sedimentar, também em regiões mais interioranas, tá? Da placa tectônica, aqui a gente está falando de borda de placa. Sobrou quem, galera? Os dobramentos modernos. Então, ó, gabarito da nossa questão do Enem 2020, letra E, dobramentos modernos. Beleza?